Nós vamos falar hoje sobre um tema super importante. Deixa eu falar para você, discípulo, qual é o objetivo desse tema. A gente tem a responsabilidade de liderar. Inevitável, inescapavelmente, nós temos que liderar. Liderar um cachorro, tu tem que liderar seu cachorro, para quem nem cachorro. Imagina você, que dirá uma sala de aula, que dirá um casamento, que dirá a educação dos filhos, tudo, você tem que liderar. Um escritório, né? Você tem que liderar as suas finanças, você é obrigado a fazer, a colocar ordem nas finanças, e assim sucessivamente. Então esse é o princípio. E aí eu não vou mais falar sobre isso, tá? Eu vou encerrar hoje, Cláudio vai encerrar na próxima quinta-feira, e a gente vai deixar gravado. Quem quiser assistir, reassiste, porque eu estou lançando princípios que valem para qualquer relacionamento, qualquer dinâmica que possa existir. Esses princípios valem para qualquer um desses. E então eu vou pedir, só que a gente feche os olhos, a gente vai fazer uma rápida oração. Pai bendito, eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse tempo. Um tempo curto, mas o Senhor pode fazer o rendê-lo com graça sem medida sobre nós essa noite, Pai. Eu peço a tua ajuda em nome de Jesus, para que a gente suba, cresça, avance nessa escada, uma escada de crescimento, em que nós mesmos queremos ser muito mais para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós já falamos isso aqui, sobre os princípios fundamentais, e nós colocamos que todos nós lideramos, ou somos liderados, isso é coisa de revisão. Não há quem não lide com a questão de liderança, e também liderança é um tema do dia a dia. E eu falei que ela começa, isso aí que vocês já viram, ela começa com você aceitando a realidade. Porque tem pessoas que ainda têm essa ideia. Não, eu não sou líder, eu não nasci líder, líder é Cláudio. Não existe essa frase. Você vai ter que liderar obrigatoriamente. Depois, você entender que você começa liderando você. E a terceira coisa, que existem princípios de liderança. A pessoa que tem um dom expansivo, aquele camarada sanguíneo, que é colérico, a pessoa que é extrovertida, que tem a iniciativa, não significa que é um bom líder. Nada disso. Se ele absorve os princípios, sim, ele pode ser um bom líder. Falamos na semana passada sobre o equilíbrio, e eu vou passar de forma rápida aquela frase conhecida do Benjamin Franklin, as coisas que doem ensinam. Nós colocamos um pouquinho sobre a visão dos nossos dias, que o contexto de triunfalismo, o contexto da ilusão dos preços. O que é a ilusão dos preços? As pessoas acham que é fácil ser marido e mulher. Basta casar com uma mulher temente a Deus que está tudo resolvido. Não está nada, meu irmão. Eu vou ter um filho, vai ser uma bênção. Tudo tem preço. Mas a pessoa tem ilusão do preço. Eu vou comprar um cachorro. Compra um cachorro para tu ver. Compra um cachorro. Quem vai limpar o cocô? Tu tem que decidir isso logo, na hora que você comprar o cachorro. Então, tudo tem uma decisão e um preço. Né? Evitar a dor a qualquer custo, que é um problema gravíssimo na nossa geração. Eu vou de novo falar sobre isso. A infantilidade emocional, vou falar sobre isso de novo aqui. E a perda de alvos de Deus. As pessoas não sabem, muitas vezes, o que é um casamento, o que é uma educação de um filho, e para que eu estou educando. E assim perde o alvo de Deus. Assim eu coloquei também 6 exemplos bíblicos, coloquei bastante esses exemplos, expliquei que nenhum desses exemplos o sujeito encontrou o PF, né, o prato feito, não encontrou. Todo mundo na Bíblia ralou, inclusive Jesus. Por exemplo, Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Se ele era filho de Deus, por que não começou com 12? Começava logo com 12, ganhava logo 18 anos. Mas não foi assim. Então até ele começou tardiamente, e em 3 anos e meio já estava morto. Então é assim, a coisa não é fácil para ninguém. E quem não tem essa consciência é que cai no erro. Coloquei, por exemplo, esse versículo aqui também, que Paulo, ele entendeu de dor, e quando o Senhor falou com ele que a minha graça te basta, aí ele falou, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele encontrou sentido, e ele ressignificou. Repita aí, ressignificou. Essa palavra é chique e é moderna, mas ela é extremamente relevante. Ressignificar. Aquilo que lhe aconteceu, você dá um novo sentido. Aqui também a gente tem uma frase, eu vou ler a frase lá de cima, a pergunta, e você vai ler a resposta, que consta em 2 frases. Você já é um discípulo de Jesus? Isso é coisa de carne de segunda. Vocês não são assim com osso, pelo amor de Deus, vocês são filé mignon. Então vamos de novo. Você já é um discípulo de Jesus? Olha para isso. Picanha mesmo.
Perfeito. Então o texto bíblico que fala, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Quem não quer ser transformado, sinto muito, você vai ser transformado naturalmente, né? Na tora. Então, assim, sabendo da inevitabilidade do processo, o discípulo tem que aprender a gerenciar a dor e as emoções. Repita comigo, os discípulos têm que aprender a gerenciar. Você tem que aprender. Não quer aprender? Vai aprender. Mas eu não estou afim, vai aprender. Mas dói, sangra, mas vai aprender. É assim que funciona. Exemplo simples, irmão, simples. Exemplo simples. Vou dar um exemplo simples agora dessa semana. O Joade vai viajar. Todo mundo comprou sua passagem. Ana Vini comprou a passagem com um dia antes. Por quê? Porque assim. Qual o problema? Comprou com um dia antes. Então Ana Vini vai viajar um dia antes. Sozinha. Era para vocês terem feito. Aí vocês deram risada. Pô, aí não dá. Mas ela vai viajar sozinha. Terrível, irmãos. Terrível. A pessoa, se ela vai sobreviver. Irmãos, quando aquele avião subir, o que será de Josi e Vandilton? Não tem jeito. Os processos acontecem. Você prevendo, você não prevendo, você achando, você não achando. E o pior é que ela vai para o hotel do Joade, né? O local onde tem conferência, e não tem vaga no dia anterior. E agora? Tem 2 viadutos na frente do hotel. Ou seja, ela tem que resolver o problema que está na mão dela. Ela vai chorar? Não sei. Ela vai rir? Não sei. Ela vai para lá. Ou seja, é inevitável. O processo é inevitável, é inescapável. Então, Romanos 5 fala alguma coisa sobre tribulação. E hoje eu vou falar sobre coragem. Hoje eu vou falar sobre coragem. Irmãos, esse tema é um tema muito importante. Note que esse tema não traz efeito na hora que eu estou falando. No meio de uma frase, aleluia! Não vai ter isso. Não vai ter. Porque esse tema, você vai recebendo, quando você vai dormir, sonha cada pesadelo, né? Assim? Esse tema é assim. Porque esse tema é de mexer e virar você pelo avesso. E é assim mesmo. Texto conhecido, que a gente vai ler junto. Os homens vão ler o 6, as mulheres vão ler o 7. Vamos lá, homens, 1, 2, 3, já? Olha que voz bonita. Prometi dar. As mulheres não fiquem para trás, pelo amor de Deus. Eita, os violinos, ó. Os violinos. Eu amo o violino. Perfeito. O 8, os homens vão ler. Está parecendo a timbalada, irmão. Bora todo mundo junto. Para que você tenha o cuidado de fazer. A timbalada toda. Meu Deus do céu. Vamos nos violinos agora, o verso 9. Os violinos agora, vamos lá? Olha para isso. Irmãos, o Senhor Deus chamou Josué e em 4 versículos falou 3 vezes de coragem. Em 4 textos falou 3 vezes de coragem. A primeira parte da coragem é sobre o que vai acontecer com você. Seja corajoso porque tu vai tomar a terra. Aí ele fala, bom, se eu vou tomar a terra, não precisa nem de coragem, eu vou tomar e acabou. E por que ele falou de coragem? Porque tem um lado emocional, diga. Não tem jeito, o sujeito não é um robô. Ele vai tomar a terra, mas ele sente alguma coisa. Depois ele disse, seja forte e corajoso, para quê? Para fazer exatamente como a Bíblia manda. Então a coragem para conquistar, para agir, e a coragem para obedecer. São 2 coragens diferentes. O texto continua no verso 8, ele diz, você fica na Bíblia, não cessa de bababá, anuncia e fala bababá. No verso 9, já não é isso. Ele diz, não te mandei, seja forte e corajoso. E agora ele fala o quê?
Não tenha medo. Então ele já sabe que ninguém é um picolé de gelo assim, não é. Todo mundo tem a sua demanda emocional e sentimental com respeito àquilo que vai acontecer. E se ele está pedindo coragem, o que significa coragem? Eu matar barata lá em casa é coragem. Não, irmãos. Pelo amor de Deus, coragem é matar barata. Então hoje tu vai aprender. Para com isso, isso não é coragem não. Primeira coisa, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Essa frase é uma frase sem autoria. Ela foi citada por Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a guerra, mas não é dele. Essa frase foi citada por ele, então fica sendo dele. Mas a frase original é de Aristóteles, mas não se tem escrita. Então é a tradição oral, enfim, fica esse cara dizendo. O que ele quis dizer com isso? O que Aristóteles quer dizer? A coragem é a mãe de todas as virtudes, a primeira das qualidades humanas, porque garante as outras. Se você quiser ser magnânimo, generoso, fortaleza, se você quiser ser qualquer coisa, você tem que ter coragem para correr o risco de errar. Você tem que ter coragem para ser forte. Se você for defender a verdade e for íntegro, você tem que ter coragem para ser íntegro. Qualquer coisa que você for de bom, você tem que ter coragem para sustentar aquilo que você quer. Na tradição de Tomás de Aquino aristotélica, essa é a chamada virtude da fortaleza. Mas não importa o nome, você vai casar, cara, minha mulher maravilhosa, sua mulher de Deus. Tu vai ter que ter coragem para falar a verdade para ela. Porque para mulher tão de Deus que Deus fala direto com ela, eu nem preciso ser sacerdote da minha casa. Isso não existe. Tu vai ter que dizer, isso está errado. E na hora que tu vai dizer que está errado, você vai ter sua dinâmica interna para dizer, por que eu vou confrontar uma mulher perfeita como Fernanda? Eu vou falar o quê para Fernanda? Antes de eu falar, Jesus já falou com ela. Negativo, não existe isso. Eu tenho que assumir todas as responsabilidades, dar coragem para eu assumir. Tudo que eu vou fazer de bom na vida, eu tenho que ter coragem para fazer alguma coisa. E aqui eu vou citar alguns casos aqui, algumas pessoas, já do ponto de vista espiritual, como Josué viveu. Coragem do ponto de vista espiritual, diz João Crisóstomo, um pai da igreja que do século IV, morreu no ano 407, um dos mais conhecidos, chamado como Boca de Prata, ou Boca de Ouro, né? Boca de Ouro. Língua de Ouro, que é um pregador extremamente profícuo, um camarada evangelista. A coragem é a virtude que nos permite viver a fé em sua plenitude, mesmo diante da perseguição. O que é essa coragem? Essa coragem é infundida pelo Senhor para você manter-se nessa posição. Ele está num tempo de perseguição. Ele viveu isso. Então ele está falando, ser corajoso é manter a fé no meio da perseguição. Esse daqui, Dietrich Bonhoeffer, ele é Bonhoeffer que fala, né? Mas Bonhoeffer, esse é um pastor da Alemanha, não é pastor alemão, né? Não é pudo, não é nada disso, ele é pastor da Alemanha, né? E esse camarada enfrentou o regime nazista e ele foi contra o Hitler e foi morto por Hitler. E aí ele disse que todos os outros igrejas estavam se curvando a Hitler, e de fato foi verdade. Ele disse, eu não me curvo, porque ele está fazendo uma coisa que é absurda, e o regime matou ele. E ele fala, a coragem é uma disposição espiritual que age pela fé e pelo amor. Você pode falar de coragem, mas ele falou de coragem e morreu, então é bom ouvi-lo. Outra coisa, John Wesley viveu no século XIX, no século XVIII, e ele diz, a coragem cristã é a disposição de sofrer pelo bem maior, confiando que Deus está no controle. É sofrer por um bem maior. Então você tem alguma decisão que vai ter preço, mas se Deus está no controle, você sofre com essa decisão. Isso são homens de Deus, mas eu começo a puxar um pouquinho mais pela sua cabeça. Eu puxo um pouquinho pela sua mente agora, porque Tomás de Aquino, embora cristão, ele vai falar uma coisa ligada à verdade. Não a coragem para sofrer, mas a coragem em relação à verdade. E ele diz, a coragem é uma fortaleza interior que permite resistir ao medo e... Lê para mim? Então tem um componente de assumir. Então você tem que ter coragem para dizer, é isso. Agora não foi só ele. João Calvino, bem conhecido, vocês vão ler a parte azul. A verdadeira coragem é a firmeza de espírito que nos permite... mesmo diante de grandes perigos. Ou seja, não é só a coragem de matar barata, mas matar barata, pelo amor de Deus, não matar barata e correr dela é frescura mesmo, não tem na Bíblia, mas é. Então, matar barata não é coragem, pelo amor de Deus, né?
Então não precisa de coragem para matar um inseto que você pesa aproximadamente 800 vezes mais que ele. Não, 1.200 vezes mais que ele. Você é 1.200 vezes mais pesado que ele, maior, mas tem medo dele. Quer dizer, você precisa tomar Rivotril mesmo, não é possível um negócio desse, né? E a terceira frase de Agostinho de Hipona, você vai ler a parte azul. A coragem é a força que nos permite, mesmo quando ela nos desafia. Agora a Bíblia tem coisa de coragem? Fora aquela passagem, a gente vai ler rapidamente alguns textos. Deuteronômio 31:6, quando você está olhando para o texto, não vou ler todo, Deus diz ao povo, não a Josué nem a Moisés, fala para o povo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Só que depois, Deus, antes de Moisés morrer, Moisés está vivo, ele fala assim, Moisés vai lá, deu a seguinte ordem para Josué, foi Moisés que falou para ele, seja forte, corajoso, blá, blá, blá. Aí, Moisés morre, e você sabe da história. Moisés morre, e Deus aparece para ele, e repete a mesma coisa. Falou quando estava morto, vivo, agora falou quando estava morto. Moisés, meu servo, é morto. Seja forte e corajoso. Tem, então? Tem, sim, senhor, a mesma instrução. Porém, continua. Disse Joabe disse a Abisai, seja forte, vamos lutar. O que diz mais? Com coragem pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E o Senhor faça o que achar melhor. Ou seja, nessa batalha, sem querer explicar para você, Joabe e Abisai são dois irmãos, eles estão, cada um todos dois são filhos de Zeruia, que é tia de Davi, são parentes de Davi. Um está com um grupo de guerreiros, outro está com outro grupo. E eles falaram assim, eu luto aqui, se eles forem mais fortes do que eu, você vem me ajudar. Você luta lá, se eles forem mais fortes, eu te ajudo. E aí ele falou assim, vamos lutar com coragem. Ou seja, eu vai para uma guerra em desvantagem. Então o que ele faz quando está em desvantagem? Luta com coragem. Não sai correndo. Essa que é a estrutura. Aqui é o texto aqui, 1 Crônicas 22, esse texto é Davi que está falando para seu filho. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere, e possa acontecer. 12, que o Senhor lhe conceda prudência, entendimento, guarde a lei do Senhor. Mas quando chega no 13, a igreja pode ler agora o que está no 13 em azul? Perfeito. Continua o texto bíblico e Davi diz a Salomão agora de novo, seja forte, corajoso e mãos à obra. Então você está vendo aí que a Bíblia está recheada de palavras. Aqui, por exemplo, Amazias vai lutar, e o Senhor diz assim, você vai lutar sozinho, entre em ação e seja corajoso. Deus mandou ir sozinho, e ele foi sozinho, e quando chega no verso 12, Amazias tomou coragem e conduzindo o seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Seir são os filhos da montanha de Seir, que são os descendentes de Esaú. Então você observa aqui, tudo é, nesse sentido, atribuído à coragem. Então, resumindo, a coragem tem dois aspectos na abordagem bíblica. Como uma postura interior com respeito aos sentimentos e como algo concernente à verdade. Só tem essas duas coisas. Então, matar barata não é coragem. Você absorver o pensamento sem ser educado para enfrentamento. Então, quem é o culpado de você ter medo de barata, aí você depois vai achar os culpados, porque não faz sentido nenhum. Rato, por exemplo, você pode matar um rato? Pode matar um rato, você é muito maior do que um rato. Você pode matar um cachorro, Você sabe qual era um dos sonhos que eu tinha, quando eu era adolescente? Matar o cachorro com as mãos, abrir assim, né? Ficava doido. Mas eu já enfrentei cachorro, veio acima de mim, assim, eu parti para cima do cachorro, o cachorro recuou e foi embora. Né? E isso é cachorro de rua, aqueles cachorros que se morder, já viu, né? E veio para cima de mim, o nome do cachorro era Venezo, até eu lembro o nome do negócio. Naquela rua ninguém entrava, eu vou entrar nessa rua, se vier para cima, eu parto para cima dele. E ele veio para cima, grandão, aqueles grandão, metade pastor alemão, metade... E eu parti para cima dele, ele parou assim na minha frente, então fiz a careta também, e ele foi embora, né? Então, por que, queridos, que eu fazia isso? Porque se eu estou com um raciocínio, eu tenho que ter um enfrentamento, eu tenho que colocar em xeque se esse raciocínio serve ou não. Um rato está vindo aqui, você faz o quê com aquele? Você tem que pegar o seu raciocínio e colocar a prova se aquilo é ou não. Então a coragem implica mais em você dominar
aquilo que está dentro de você, do que propriamente se você tem medo da barata, medo do rato ou medo de alguma coisa. Não é medo, é o domínio interno do medo. Você está entendendo? É o domínio interno dos seus sentimentos. Por exemplo, você vai para Novo Paraíso, você vai para Novo Paraíso aqui, trabalhar lá no missionário, e quando chega lá, 10h30, acaba o culto, você pega a estrada 10h30. Um diz assim, rapaz, não vou pegar a estrada agora não. E se o pneu furar? Mó perigo, rapaz, essa estrada. Deus tem a misericórdia, eu vou dormir por aqui. O que ele fez? Ele não administrou os próprios pensamentos e os próprios sentimentos decorrentes disso. O outro fala assim, rapaz, Deus está comigo. Se furar o pneu, eu vou ter uma experiência com Deus. Por que ele não faz isso? É uma escolha. Não sabe administrar os sentimentos, cria o problema, e aí esse problema justifica o que ele quer. Ele inventa uma história, uma narrativa, para não administrar o problema. A coragem, agora vai doer, viu, pessoal? Agora vai doer, e tem que doer. A coragem na vida humana. Disse Sêneca, a verdadeira coragem é demonstrar força diante da adversidade, não ausência de medo. Tem uma adversidade, furou o pneu na estrada, no paraíso até aqui. Você faz o quê? Domina o medo. Você está passando um pré-pânico. Você tem um desafio de inteligência emocional. Você não conhece Jesus, imagina. Você não conhece Jesus, não tem nada. Qual é o seu recurso? Você não conhece Jesus, não tem fé, não tem nada. Qual é o recurso de uma pessoa dessa? Ele pega e fala assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu trouxe meu revólver. Ele tem um revólver. O recurso dele é o revólver. Ou, meu Deus do céu. Ai, graças a Deus que tem sinal. Aí ele, só por ter sinal, fica calmo. Ele não sabe nem se tem assaltante perto, mas como tem sinal no celular, fica calmo. O recurso de quem não tem o Senhor são esses elementos que ele tenta pegar. E o recurso de quem tem o Senhor é a mesma coisa? Furou o pneu e fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vai parando um carro. O camarada que está despreparado, espiritual e emocionalmente, fala, Jesus, teu sangue tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. É desse jeito, cara. E o outro fala assim, vou falar de Jesus, ainda bem que eu trouxe o livro 40 dias com Jesus, no porta-luva do carro. E se você pegar meu carro emprestado, já sabe que tem um bocado de livro lá. Pode dar. Aí você pega o livro e fala assim, e aí, rapaz, começa a conversar com o cara, já sabe que vai falar de Jesus para o camarada. E nessa hora tem um elemento de fé, tudo coopera para o bem. Vai aparecer alguém aqui e cuidar da minha situação. Meu pai dirigia um Fusquinha, meu pai tinha, na época, o carrão era Fusca, né? Aí teve o Maverick, quem se lembra do Maverick, né? Aquele motorzão V8. E aí, meu pai tinha um Fusquinha e ele dirigia para Itabuna. E ele me relata uma história de que ele dormiu e acordou. Foi 5 minutos dormindo e dirigindo o carro dormindo. É claro que teve uma outra vez que ele bateu, quase morre, né? Mas estou falando dessa não. Estou falando aqui ele dormiu. Ele dormiu no volante. Quando eu acordei, tinha andado assim 5 minutos que eu simplesmente dormi. Então, este é o Deus que está cuidando de você. Foi irresponsabilidade? Eu não sei. Estou contando a história. O que foi, não sei. Eu sei que Deus cuida. Então, se alguém tem essa convicção que Deus cuida, o que vai acontecer quando vier uma situação de circunstância? Ele vai ter que lidar com isso. Não tem jeito. E agora, eu coloquei isso aqui da outra vez. Queria que você lesse. Os homens lessem a parte de cima. Não com a timbalada, por favor. E embaixo, os violinos lessem a parte de baixo. 1, 2, 3, já? Olha, outro nível, tá vendo? Que dói. E as mulheres? Olha, você tem que resolver um problema no condomínio, mas vai dar um maior barril. Você faz o quê? Começa a orar. Senhor, confirma, Senhor. Senhor, confirma se eu devo ou não conversar. O Senhor fala assim, eu não crio filho frouxo. E agora? Vai lá. Não, não vai lá. Por que não vai lá? Porque tem medo. O medo de quê? Tem uma dor envolvida em ter que enfrentar a oposição e dialogar com inteligência. Mas você tem medo de ser ofendido, aí tem a dor de ser ofendido, aí cria um monte de coisa na cabeça e não resolve os problemas. E aqui está uma frase que eu também coloquei e eu vou ler. O sentido da vida humana está nesse processo de encontrar e solucionar problemas. Irmãos, eu preciso parar para falar isso. Olha só, uma historinha real do dia de hoje. Dia de ontem e hoje. Cláudio está aqui, a sua mãe
fez a cirurgia. Alguém viu a cicatriz da cirurgia? Quem viu a cicatriz da cirurgia? 3, 4 pessoas vão ver. A cicatriz parece aquelas brigas de facão, de daqui até aqui. Pá! Negócio absurdo. Só que tem um pior detalhe. Ela está deitada assim, com a perna parada, e não pode ficar com a perna parada, tem que mexer. Cirurgia de joelho, com prótese, tem que mexer. E tem que mexer. Então ela está parada, o pé... Pô, ninguém viu a foto do pé. Pensou que fez o quê? Edema não. Uma trombose. Vamos levar correndo, leva para o médico. Leva lá, trombose. Ele faz o exame, deu os dados todos. Meu Deus, trombose. O médico diz, não é trombose. Não é trombose. Pode voltar para casa. Volta para casa. Tá em casa? Qual é a recomendação? Andar. Não, assim não. Não, mas está doendo. Assim não. Não pode. Não pode. Não, mas dói. Se a senhora não andar, eu faço sua perna andar. É desse jeito. Tu já pensou? Então tem que resolver um problema. Ele foi resolver o problema. Imagine, o filho está resolvendo o problema da mãe, que fez uma cirurgia de alta complexidade e uma cirurgia, assim, uma cirurgia pesada. Que no final, ela vai ter que ir com a cicatriz pesada aqui em cima da perna fazer isso. E cada puxada aqui, e vai ter que fazer. Olha só, o nome disso é vida. O nome disso é vida. Vida. O nome disso é vida. A vida é resolver problemas. Cláudio está aqui, mas ele não viria. Ele me disse, eu falei assim, eu acho que de noite eu não vou não, porque minha mãe, não sei o que, está aqui. Como é que Cláudio está? Se eu falar mais um pouco, ele chora. Porque vocês sabem a estrutura de Cláudio, né? Extremamente quebrantada. Daqui a pouco chora. Não, irmão, ele enfrentou. Não tem nada de chorar. Isso não me disse é vida. Ele foi, viu a cicatriz da mãe e não está chorando. Ele está enfrentando. A vida é enfrentar os problemas que nós temos. Os problemas. Maria está aqui. Maria está aqui. Ivoninho. Como está Ivoninho em casa, Maria? Está assim. Como é que uma pessoa larga o marido em casa com o marido assim? O nome disso é vida, irmão. Ela está vivendo, ela veio para a igreja. Está sob controle lá? Tá. Hoje de noite. E se o telhado cair em cima dele? Todas as coisas cooperam para bem. Você acha que o telhado vai cair só porque ela veio para a igreja? Aí, se ela é fraca emocionalmente, o telhado cai na cabeça de Boninho, ele morre. Satanás fala, a culpa foi sua. Aí ela fala o quê? Eu vou me matar. É desse jeito. A imbecilidade emocional é essa. Mas só que a vida dela real é essa. Chegou uma pessoa na casa dela, um médico, foi lá fazer um negócio lá, e ficou impressionado. E não é só um, nem vários, não é assim? O médico chega lá para colar aqueles negócios de legendários. Aí quando olha a situação dela, peraí, vamos aqui. Pum, vai. Muitas coisas acontecem e ninguém está sabendo como Maria está servindo a Deus no meio do caos. A vida não é fácil. E viver é superar, enfrentar, resolver e crescer nos problemas que se apresentam. Amém? Então, não é utopia, irmão. Jesus não pode ser uma cocaína que tu vem para a igreja. Ai, eu estou passando por perseguição. Me ajude aqui. Toma aqui. Eita, Jesus vai resolver todos os meus problemas. Não vai. Ele vai te dar capacidade de enfrentamento e ainda vai lhe dizer, não tenha medo, que vem tranqueira pela aí. Ele falou isso na Bíblia. Eu não estou inventando o problema, irmão. Eu estou dizendo que Deus está contigo. É muito melhor viver enfrentando o problema com Deus do que sem Deus, é lógico. Sem Deus tu vai viver um monte de problema. Mas com Deus, a Navine vai subir no avião, tremeu um pouquinho, parou a tremedeira, desce lá, pega o Uber, não sei o quê. Ela sabe o que vai fazer. Mas ela vai estar segura de que o Senhor está com ela e que a mãe do lado de cá desmaia 3 vezes. É lógico, né? Vamos lá. Eu tinha que tirar a onda com o Josi. Josi está aí, não? Josi está aí? Aí, Josi, obrigado. Eu tinha que te falar isso agora. Né? Perca o amigo, mas não perca a piada. Vamos lá. Pessoas infantis e imaturas fazem o quê?
Agem, vamos lá. Pessoas imaturas e infantis faz o quê? E segundo, o termômetro da vida é a dor. Está doendo? Jesus. Aí corre para. Vou dar uns exemplos bem pauleiros aqui, ó. A visão de uma mãe, de um filho com. A visão de um filho, quer dizer, a visão da mãe, de um pai, com um filho que é minha vida. Ou seja, você na verdade teve um pet de duas pernas, né? Você cria todo cuidado, todo carinho, um pet de duas pernas, né? Quando ele tem uma doença, a mãe morre primeiro, depois ressuscita e leva para o hospital. É desse jeito. Tem gente que o filho está ali, mas a pessoa não tem a emocionalidade de lidar com o que vai acontecer com toda criança. Problema respiratório. O que mais? Bater a cabeça, alergia, joelho cortado, né? Galo na cabeça, toda criança vai ter galo na cabeça, irmão, e não matou até hoje, irmão. Você já viu um vídeo que um menino da Coreia vem pelo lado de fora do prédio, atravessa, volta para a janela, volta para... Já ouviu esse vídeo? Ah, meu santo varão, ele vai pelo lado de fora, aqui do lado de cá, 10 andares, lá de quem volta, lá de fora, tá tudo certo. Aí a mãe é responsável, você pode chamar a mãe do que quiser, mas aconteceu. E o menino sobreviveu. Mas se for meu filho... eu cheguei a torcer. Eu telefonei e ele não atendeu. Não atendeu. Meu Deus, eu pensei que tinha morrido. É assim, irmão. O que é isso? A emocionalidade pobre, sem Deus envolvido, sem fé envolvido, sem crescimento envolvido. Outra coisa, chá de silêncio entre o casal. Já viram isso aí? Isso aqui, não, graças a Deus, que na videira não acontece. Aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Tá bem. Lacônico, né? Tá bem. Aí. Tá acontecendo alguma coisa? Nada. Boa noite. Dá aquele gelo. Calado. Vocês já viram isso acontecer alguma vez? Não, né? Vocês já fizeram isso? Aí vai responder que sim. O cara dá um gelo no outro, naquele gelo. Você não me disse que eu estava bonita ontem. É desse jeito. Não falou. Não notou meu cabelo cortado. Né? Olha. O que é isso, queridos? É a imaturidade de resolver o problema, que é muito mais chato ter que falar assim. Cabelo novo. Fala assim, tipo assim, mas ela não quer falar isso. Ela quer que ele fale por si. Já que não falou, mato na unha, né? Aí procura de noite, dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Não, estou enjoada, né? Matando na unha o camarada. O que é isso, irmão? Cadê a coragem daquela irmã de dizer os seus sentimentos para ele? Não tem coragem. É orgulhosa? Não, isso aí eu não quero tratar. Orgulho não é o caso aqui. Estou falando de dor. Aquela chateação, drama de fim de mundo, com alguma doença, irmãos. Uma doença normal que vira o fim do mundo. Isso acontece muito. Quer ver outra coisa? Resistência grande à crítica é uma coisa infantil. O sujeito vai falar assim, e às vezes eu fazia, antigamente na videira, o pessoal mais antigo aqui, sabe que a gente fazia espelho. Quem já fez uma técnica do espelho? Quem já participou no espelho? Beleza, sabe o que é espelho, né? Agora vamos ajudar a Cimeia. Bota essa Cimeia no meio de todo mundo aqui. Aí, Cimeia, por favor, madura, fala o quê? Me ajude aí, me dê feedback sobre a minha pessoa. Aí, pessoal, você fala com ninguém, você olha a gente de cima para baixo, aí você é muito sensível. A outro, rapaz, eu não conheço uma pessoa mais bíblica do que você. A outra fala, você se veste assim. Aí começa, todo mundo fala. Qual é a vantagem desse feedback? Não precisa, no final do feedback, a pessoa dizer tudo que foi dito é verdade. Claro que não. Mas quando a pessoa disse, ela já se livrou daquele lixo que ela falou. Quer dizer, bom para quem fala, bom para quem ouve. Daquelas 10 coisas que ouviu, 2 são boas. Aí a pessoa pega, rapaz, é bom. Quando começou a videira, vocês não sabem disso. Quando começou a videira há muitos anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi, a gente chama isso de análise 360, né? No mundo empresarial, mas não foi isso, 360. Eu falei assim, eu quero ouvir vocês vão falar para mim. Peguei um bloquinho, foi na casa do Lorival. Quem conhece o Lorival sabe o que eu estou falando. Aí peguei, acho que esse merda estava lá, ou não.
Aí falei assim, vocês podem dizer para mim o que vocês quiserem. Meus irmãos, vou falar que ela está aqui, ela vai lembrar. O irmão dela, nós começamos às 19 horas, terminou às 1 da manhã, só falando de mim. Imagina a quantidade que foi de coisa falar de mim. Você é autoritário, você é insensível, e pau, pá, pá, pá. Meu irmão, eu fiquei com manual de transformação ao longo dos anos. Eu anotei tudo aquilo ali, eu sabia tudo que eu tinha que mudar. Era tudo verdade? Claro que não era verdade. Teve gente que falou aquilo, virou meu amigo na hora. Ao ver que eu ouvia, virou meu amigo na hora. Porque eu não estava aqui para me defender. Eu simplesmente... Mas, irmão, a maioria... Isso aconteceu há anos atrás. Mas eu pensei, pessoa que não aceita crítica. Por quê? Me agrediu. E eu falava hoje, numa reunião que a gente teve aqui, que quando eu era mais novo, com o Fernando, eu tinha uma falha de alma, vou falar assim, uma falha de alma que era assim. Eu tive uma demanda na minha família, que eu entendia, interpretava, de que minha mãe estava sempre diminuindo meu pai. A minha interpretação era essa. Aí, o tempo passou e casei. Então, quando Fernanda falava uma coisa que eu achava que me diminuía, eu ia com duas mãos em cima do pescoço dela. E várias vezes, metafórico, pelo amor de Jesus, metafórico, né? Eu devolvia com agressividade e força. Porque eu tinha esse buraco que era imaturidade. E outra coisa, quer ver uma coisa muito comum de quem tem problemas emocionais, que não lidam com a dor? Vive tomando dinheiro emprestado. Quem vive tomando dinheiro emprestado, o que é que faz? Ele não sabe lidar com a dor de dizer eu sou o culpado da minha dívida. Então, em vez de ficar dívida, ele cheira cocaína. Você está entendendo o que é cheirar cocaína? Ele pega uma nova dose de dinheiro. Aí depois, uma nova dose de dinheiro. Ele nunca resolve o problema, porque para resolver o problema, ele tem que admitir. Eu sou um fracasso, eu não anoto minhas despesas, eu compro por impulso, eu gasto o que eu não devo, eu ganho X, gasto X vezes 30%. E a pessoa faz isso, porque não tem a coragem de lidar com a dor de dizer eu sou incompetente. Então, em vez de lidar com a dor, toma dinheiro. Aí não tem que lidar com a dor. Essa imaturidade emocional, isso é falta de coragem. E quer ver outra? Como é que ensina um filho a lidar com o perigo e com o medo? Pensa aí agora. Rafael e Alane vão casar, vão ter um filho. Como é que vão ensinar o filho a lidar com o perigo e o medo? Porque você que nem ensinar. Seu filho é um pré-adulto. Seu filho é um pré-adulto. Alana, seu filho é um pré-adulto. Você tem que moldar, mas ele vai ter que lidar com perigo e medo. Como é que faz para ensinar a lidar com perigo e medo? Só tem uma resposta, viu? Vá pensando. Pip, 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 pip. Sabe como? Lidando com o perigo e com o medo que você provoca na sua frente. Na sua frente. Porque na sua frente, você administra o medo dele. Até que ele administre o medo dele. Por exemplo, tem medo de cachorro? Dá carinho nesse cachorro aqui. Dá carinho chorando. É desse jeito. Você vai nadar. Eu tenho praia. Tu vai entrar na água. Eu não vou. Tu vai. Então pega ele, arrasta ele. Pronto, aí solta aqui. Fica em pé. Fica aqui que eu estou olhando. Isso, agora vem para cá. Aí ele vem. Você provoca o perigo, mas fica perto para dar segurança. Então o perigo é administrado por você, não por ele. Aí ele vai administrando aquilo, porque você está dando emocionalidade de uma coisa que, se você disser, meu filho, eu vou soltar você na Rua Nova, daqui a meia hora eu pego. Se você não sobreviver, você é meu filho. Tu já pensou? Jorge Américo aqui, meia hora aqui. Não existe isso, mano. Você não pode soltar o filho, se sobreviveu, foi da vontade de Deus. Não existe isso. Você tem que pegar o filho e dar uma certa cobertura. Meu filho aprendeu a nadar, sabe como? E isso salvou a vida dele. Ele aprendeu a nadar empurrando na piscina. Mas calma lá. Eu entrei com ele na piscina. Fecha a boca. Isso. Eu vou botar você dentro d'água e você não vai engolir água, viu? Falando com esse tom de voz, como quem está ensinando a botar sal no ovo. Uma coisa assim.
Pronto, isso aí. Uma vez só. Pronto, deixa aí. Não, agora mais não. Depois. Aí passa um tempão. Vamos de novo. Aí ele vai administrando a sua emoção. Aí chegou e disse, você vai nadar. O que é nadar? Nadar é não afundar. Presta atenção. Bum, empurrei. Piscina do Clube dos Médicos. Empurrei e pulei junto. Pum. Aí fui lá e peguei. Isso aí, meu filho. É isso aí. Pronto. Pode sair. Aí pronto, o menino não morria mais. Caí na piscina, né? Não, só quando eu mandar. Então ele obedece, vai administrando o seu sentimento. Um dia eu estava no Hotel Belmar, aliás, no Hotel Delmar, em Aracaju. Fernanda estava num curso de oftalmologia, estava eu com ele e eu com Eide. Estavam nós, e eu não estou falando de menino adolescente, não. Estou falando de botar, ensinar para nadar, menino de 3 anos, de 4 anos, é coisa nova. Eu estava na piscina e Eide quis brincar comigo. De repente, uma senhora falou, seu filho está se afogando. Não estava se afogando. O menino entrou na piscina sem eu ver. Ele estava subindo e descendo. Aí eu estava aqui com ele, a mulher foi lá, aí eu virei e fui pegar meu filho. Não tinha bebido água e não estava com susto. Não tinha medo de trauma nenhum. Ele aprendeu a lidar com o perigo quando eu ensinei lá. Quando aconteceu um acidente, tinha gente perto, não ia ter problema. Ele já sabia lidar com o perigo porque eu estava perto. Se eu estou perto, dei segurança. E aí era assim, vou na Ilha Itaparica, os 4, vê aquele barco lá, os 4, eu morrendo de medo e meu filho sem medo. E aí nós 4, nadando 200 metros, Jesus tem miséria, eu vou morrer, mas como é que eu vou morrer? Para queimar meu filho aqui agora? Não posso morrer. E pronto, lá vai eu, porque eu só não morri porque meu filho estava ali para não me queimar. Então, o perigo, ele é administrável. Então, essas coisas, queridos, essas coisas a gente lida com de que modo? A coragem de apegar-se à verdade. Essa é a parte que eu quero mais enfatizar. Todo mundo vai ler essa frase de Lutero, que é conhecidíssima e importantíssima. 1, 2, 3, já? A coragem, firmes na verdade. Agora, eu coloquei essa frase, entre agir pelos sentimentos e agir pela verdade, entre julgar pelos sentimentos e julgar pela verdade, a coragem é a escolha pela verdade. E como é que você vê essa verdade? Eu vou colocar esse PowerPoint aí. A verdade na Bíblia está descrita como o quê? Como libertação, conhecer a verdade e a verdade o libertará. Como fundamento da ética, João escreve dizendo assim, eu muito me alegra que meus filhos andam na verdade e vivem na verdade. As duas coisas. Depois, confronto da dor. O salmista foi e confessou a dor. Ele disse, confessei-te o meu pecado, não te encobri. Doía confessar, escreveu o Salmo 51, mas assumiu. A verdade de assumir. Depois, como busca, e assim para você ver que a verdade na Bíblia, ela é um fundamento para a tua vida. Fundamento. Por isso a gente tem que andar na verdade. Aristóteles, por exemplo, defendia que a verdade está na adequação entre o pensamento e a realidade. Para ele, a verdade não é uma construção subjetiva, mas algo que existe, independente de nossas percepções. O que é isso que eu quero dizer? Existe um caminho de verdade para a tua vida. Existe uma forma de funcionar o casamento. Ninguém pode reinventar o casamento. Aí é outra coisa. Mas na lei diz que é casamento. Na lei diz que é casamento, mas na Bíblia não diz. O casamento bíblico tem uma cabeça e uma ajudadora. Os dois se encaixam. Quem é melhor do que o outro? Nenhum. Os dois se encaixam em cumprir papéis. Nenhum é melhor que o outro. A mulher é melhor que o marido não é melhor que a mulher. No casamento, eles funcionam por encaixe. É a verdade. Ponto final. Não existe essa história de eu discordar da verdade. A verdade não se discorda, a verdade é. Ou a pessoa entende a verdade ou não entende a verdade. A verdade é assim. Por isso, esse poema da preguiça que aceita meias verdades, da arrogância que pensa conhecer toda a verdade. Ó Senhor, livra-nos. E aí vem uma frase que os líderes todos já leram, porque estudaram este livro de Alexandre Harvard, que é Liderança e Virtudes. A frase é assim, é preciso ter coragem para viver conforme a verdade e evitar racionalizações. A tirania da moda, das atitudes politicamente corretas, leva-nos quase que automaticamente a rejeitar certas verdades, por serem difíceis de aceitar. E eu estou terminando, e aí Scott Peck, no seu livro A Trilha Menos Percorrida, diz assim, o que significa uma vida de total dedicação à verdade? Em primeiro lugar, uma vida de autoexame severo, contínuo, e o quê?
Apego à verdade é isso. Será que eu estou sendo fiel ao que eu creio? Eu entendi, então eu tenho que ser fiel. Se eu entendi por revelação que é verdade, eu tenho que ser fiel. Você reparou que Mateus falou assim, e aí eu chamei o engenheiro, e aí não me saía da cabeça, você viu o que ele falou? O que é isso, queridos? Eu já falei aqui algumas vezes que o difícil é ensinar a pessoa a ter o discernimento espiritual. Você lembra disso que eu falei? Mateus está tendo aquele discernimento, Niles, Wellington, e bate os 3 discernimentos, vamos agir. Aí ia cair isso aqui, cair não, meu irmão, mas nós vamos agir de acordo com a verdade. Ela apareceu, a gente age. Então, a gente não pode estar susceptível, não pode estar relativizando. O Scott Peck fala claramente sobre isso. E aí, eu quero falar das 4 últimas coisas dessa noite. Primeira coisa, a coragem de confessar. Irmãos, quando a pessoa peca, ela já pecou, e ela está com um problema. Quando a pessoa peca, eu não quero falar sobre a teologia do pecado, porque vai dar complicação. Mas eu quero que você compreenda somente a questão da verdade. O sujeito pecou, mas ele é honesto, como Davi. Ele chegou e falou assim, quem é este homem? Aí Natan falou, tu és este homem. Eu te dei todas as mulheres, não sei o que, e mais te daria. Aí ele caiu de joelho, pequei contra o Senhor. Ele era tão honesto, que estava brigando, falando, eu vou matar esse negócio da ovelha. Ele era honesto, mas estava enganado. Na hora que ele foi levado à luz, ele virou na mesma hora para confessar. O que é a confissão de uma pessoa honesta, uma pessoa corajosa? Ela está tão apegada à verdade que ela prefere a dor da exposição do que a mentira do engano. Então ela tem a coragem da confissão. Essa coragem é o apego dela a Deus. Então eu vou confessar aqui. O que acontece com uma pessoa quando ela peca? Um pecado assim, vamos imaginar, roubou o dinheiro da empresa, vamos imaginar. Essa pessoa roubou o dinheiro da empresa e ela imagina na mesma hora. Não, ela fala assim, eu vou devolver. Primeira coisa que a pessoa fala, eu vou devolver. Começa a dar jeitinho. Eu vou devolver. Aí vai para a sua tia, pega o cartão emprestado. Eita, aí saca o dinheiro do cartão emprestado da tia e vai e devolve metade, fica com outra metade, porque surgiu a necessidade, sabe o que é? Hoje em dia o contexto está tão difícil, lá vai, enrolada. Então, dá jeitinho. Ela mesma consegue se autorredimir, começa a se enrolar, se bobinar. E na hora ela começa a pensar, se eu falar, ela está trabalhando na estação, se eu falar, Mateus vai me demitir. Está no Ágape, se eu falar, Cláudio vai me demitir. Ah não, Cláudio é gente boa, não vai me demitir. Não, mas Vanessa vai me demitir. Vanessa é durona. Ele começa a inventar um bocado de coisa. Inventa coisa na cabeça. Que constrói narrativa, constrói história, diz que não vai. A confissão. Por quê? Porque essa pessoa não tem a coragem para com a verdade. Ela abre mão da verdade. E é por isso que ela vai para uma confraternização da empresa e a pessoa vai dizer assim, é só uma cervejinha, rapaz, não tem nada demais. Você é religioso, é? Aí o cara, ele tem princípios. Aí você pergunta, eu já falei de cerveja aqui, né? Já peguei cerveja aqui, virei no púlpito. A questão não é essa. Ele tem um princípio. Mas como o cara falou, você é religioso, em função do que o cara disse, aí ele abre mão da convicção dele. Aí. Eu não sou religioso, não. Aí o cara está do lado. Oi, crente bebe, é? Queimou você. Aí ele pergunta, tem algum problema na cerveja? Não, tem um problema no testemunho. Você abre mão do seu princípio e entrega a sua vida a outro. E você não domina mais aquilo que você acredita. Você fica na mão dos outros. Por quê? Porque não teve a crença de quê? De assumir sua forma de crer e pensar o ponto 4. O sujeito tem que assumir a forma de que se veste. Eu me visto aqui por quê? Me visto porque acredito assim. Ah, mas isso é... Você deixa eu ser como eu sou? Por que eu deixo você ser como você é? Por que não faz isso? Por que não fala isso? Eu deixo você ser como você é, por que você não deixa eu ser como eu sou? Não. Ele não quer assumir o ônus de dizer. O ônus de dizer para a mãe, o ônus de dizer para o pai, o ônus de dizer para as pessoas do mundo que ele não acredita desse jeito, que ele pensa de outro jeito. Então, tem que ter uma coragem para se firmar na verdade. Irmãos, nós, a princípio simples, por que é que nós temos presbitério plural? Porque eu creio fielmente, radicalmente, que uma pessoa só liderando uma igreja é um perigo. Eu creio nisso com as vísceras da minha alma. Eu creio nisso.
Uma pessoa só liderando a igreja é um perigo para a igreja, eu creio nisso. A igreja fica sujeita aos impulsos do camarada. Então tem que ter um presbitério para frear. Ou seja, eu freio Cláudio, Cláudio freia Lucas, Lucas freia Mateus, Mateus, todo mundo freia um ao outro e dá aquela desacelerada nos impulsos de todo mundo. Aí a gente anda mais devagar, mas sem erro. Eu creio assim. A igreja primitiva tinha os 12. Então, é uma fé que faz eu não abrir mão. Então você vê, eu me apego a uma verdade e não solto. Aí os camaradas vêm, uns pastores conversar comigo. Não sei o que, rapaz, tem 7 pastores. Como? 7 pastores? Tem 7 pastores. Eu quero que tenha 20. Que cuida melhor do rebanho. Todos podem aconselhar, todos podem ouvir, está tudo certo. Pregam. Você tem algum pastor na sua igreja? Rapaz, não, só eu sozinho. Está explicado. Está explicado. Na dificuldade. É verdade. Então, quando eu creio, eu pago o preço. Então, não é uma virtude de Niles, é uma virtude da coragem. Você pode ter essa virtude. Colocar o assunto na mesa e falar a verdade. Colocar o assunto na mesa, eu queria que você, marido e mulher, você que tem um assunto pendente, mas que quando pensa em conversar, gastrite. Sabe o que você faz? Compra Imosec e conversa. Simples. Toma o Imosec e parte para a conversa. Porque vai dar desinteria. E tu faz o quê? Conversa preso com o Imosec. Mas tu tem que assumir a necessidade de superar aquilo que você fica inventando. Mas ele não chegou bem hoje, já. Meu Deus do céu. Irmãos, eu queria pedir oração aqui, porque eu estou precisando conversar com meu marido. Eu queria que os irmãos orassem. Empurra, que foi tu empurrar meu filho na piscina, empurra e manda para conversar. Qual é o problema? Porque dói, porque tem aquele drama, irmão. Mas se eu for conversar agora eu vou bater, eu vou xingar. Não, você não vai xingar porque você é crente. Você não vai bater porque você é discípulo. Só que vai doer a conversa. E você vai fazer o quê? Enfrentar a dor e conversar. Qual o problema, irmão? Mas esta é a coragem que Deus quer de você, irmão. A mulher agarra José. Provavelmente José tinha um certo porte. Ele tinha na faixa de quantos anos? 17 mais... Quantos anos ele tinha mais ou menos na casa de Potifar? O especialista em José aí, fala aí. Bota aí na casa de Potifar, 19, bota aí. Mais um pouco. 22. Ele tinha 22 anos. Bonitão, novão. A mulher foi agarrar ele. Por quê? Problema sexual da mulher. Problema sexual da mulher. Mas aqui, eles podiam armar. Não vou armar. Vou me queimar. Vou me queimar. Não vou largar Deus. Não vou largar Deus. A coragem de assumir a verdade e quase morrer. Ou, se for o caso, morrer. Porque ele não sabia o que ia acontecer com ele. E ele assumiu. Você sabe que cristão tem que ter essa coragem? Discípulo tem que ter aquela coragem de bancar as coisas. Quando você tiver... Olha o último exemplo. Tu está trabalhando numa empresa que começa a rolar desonestidade e roubalheira. Sabe o que você faz? Você fala, presta atenção. Chama aquele grupinho, né? E você diz assim, pessoal, presta bem atenção. Eu vou falar para vocês, porque eu não compactuo com isso. E se vocês desconfiarem que eu que falei mesmo. Porque vocês vão parar ou eu vou denunciar. A gente vai lhe queimar. Não vai fazer diferença, porque o Senhor que me botou aqui, e se o Senhor quiser me tirar daqui, Ele vai me tirar. É assim que funciona. E aí você avisa para parar. Aí eles não param. Você fala assim, eu estou avisando a última vez. Vocês parem esse negócio, senão eu vou usar todos os meios possíveis para parar, inclusive todos vocês vão ser demitidos. A gente manda matar você, vou direto para o céu, não tenho medo do céu. Eu tenho medo de ficar vivo no caixão, mas se você me matar direito, eu já vou direto. Pode falar o que você quiser. Porque você tem que estar do lado da verdade e tem que bancar essa verdade. É esse tipo de discípulo que precisa. Porque aí fora, crente que muda feito camaleão, tá assim, meu irmão. Tá assim, meu irmão. Vou trabalhar no carnaval. Aí o que eu vi de banda dançando no carnaval. Alfredo foi trabalhar no carnaval. A gente orou por ele, o presbitério orou, dobrou o joelho, trabalhar. Orando, ele me contou depois que eu chego lá, o pessoal pedia para ele orar, testemunho, e retocava e veio para cá. Beleza.
Mas eu vi um monte de banda lá. Estamos aqui. Então cantando aquela bagaceira. Irmão, de testemunho não tinha nada. Os camaradas querem fazer igual, quer ficar atrativo. Aí a TV Subaí entrevistou. E tá lá a TV Globo entrevistando. Os caras, vamos ouvir os crentes aí. Jesus é bom. Irmão, bizarro. O crente que não assume, não tem coragem de dizer a verdade. E aí se adapta para ser aceito. Você não tem que ser aceito. Jesus já te aceitou. Não é você que aceitou. Entendeu a história? Então a coragem é esta coragem de bancar a verdade que Deus te deu. E pagar o preço disso. É isso que o mundo está precisando, de gente que é sal que salga, luz que ilumina. Amém? Último versículo para a gente terminar. Eu devo a vocês isso, porque eu odeio passar do horário devido ao meu toque. Vamos todo mundo ler. 1, 2, 3, já. Mostrem coragem, sejam fortes. De novo. Mostrem coragem, sejam fortes. Ou seja, o evangelho é para gente que se assume. Agora, na hora que vai assumir, dá uma tremedeira, dá uma gastrite, dá ou não dá? Sabe o que você faz? Enfrenta. Você enfrenta. Você fala, depois você está correndo para o... Irmãos, eu estava no telefone, eu recebi um telefonema de uma pessoa que deixou a videira há muitos anos atrás. E ele deixou a videira me xingando. Me telefonou, não era daqui não, tá? Eu estava em pé, aí, olha, eu quero dizer que você é isso, você é aquilo. Irmãos, eu estava ouvindo, eu estava na frente do banheiro. Era um galpão, estava na frente do banheiro. Assim, um pouquinho distante do banheiro. E ele foi falando, esculhambou. Quando eu desliguei, eu entrei no banheiro e defequei sangue imediatamente. Mas eu não disse nada para ele. Defequei sangue, mas não disse nada para ele. Anos depois, eu pedi perdão, reconciliou. Eu tenho que resolver o meu problema da minha raiva e assumir o meu balaio de gato. Eu não vou pecar com a minha boca. Por quê? Porque a salvação é minha. Se os outros querem fazer o que quiser com a sua salvação, faça. Eu não vou fazer. Agora, doeu? Doeu foi sangue, que eu defequei foi sangue. Alguns aqui já sabem o que eu estou falando. Eu queria que você ficasse em pé essa noite. E você precisa fazer um compromisso com Deus. O Senhor diz para você, seja firme e corajoso. Seja forte para assumir sua fé. Se a tentação está batendo, você vai fugir como José. E vai fugir tremendo todinho, ó. Por quê? Porque é normal. Você vai se tremer todo, mas vai fugir, porque o Senhor lhe quer forte e corajoso. Amém? Eu quero nessa hora orar. E eu quero que você, que precisa ser liberto dessas cadeias que você acha que tem, que você entende que tem, que lhe prendem. Se você tem um conflito conjugal, um conflito com filho, um conflito com mãe, e que você não conversa, sabe que tem que conversar, mas tem medo, essa noite você vai ser liberto em nome de Jesus. Eu quero que você venha aqui à frente, dobre o seu joelho, e depois que você se levantar, você estará liberto, porque o Senhor vai te libertar essa noite em nome de Jesus. Eu vou começar a orar, e você pode vir à frente e dobrar o seu joelho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor, dizer, Senhor, nós não temos força humana em nós mesmos para suportar as nossas fragilidades. Mas o Senhor é aquele Senhor, o Mestre, o Paracletos, que nos ajuda em toda a asteneia, que nos ajuda na fraqueza, na incompetência, na dificuldade. E nós não temos, nem sequer sabemos orar. Essa noite eu não sei nem orar, Jesus. Mas eu sei que o Senhor está aqui para tomar cada um pela mão, como o Senhor tomou Josué, e diz assim, eu te ajudo, não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo, como disseste a Isaías. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui, Senhor, para toda vez ser como crente gelatina, abrir mão da conversa, abrir mão do perdão, abrir mão do conserto, abrir mão da confissão, abrir mão da educação correta do filho, tudo isso porque o nosso coração é mole, feito uma gelatina. Não, Senhor, nós estamos aqui para enfrentar com coragem a que a tua palavra diz, Pai. Nós aceitamos, Senhor, o desafio da tua palavra de ser discípulos, Senhor. Discípulos firmes,
constantes e abundantes na obra do Senhor. Nós não temos essa capacidade, Senhor, e o Senhor sabe que nós não temos, mas nós podemos contar com a Tua ajuda, e eu peço a Tua ajuda agora sobre os que estão aqui. Eles não vieram aqui porque aqui é bonito, nem porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo. O Senhor pode fazer muito mais do que eu estou pedindo aqui, Senhor. Libertar de coisas que não consegue, libertar de coisas que não entende, libertar de prisões que não sequer sabe descrever, mas o Senhor sabe de tudo, porque o Senhor penetra até a divisão da alma e do espírito. Senhor, faz uma obra aqui em nome de Jesus. Traz força, traz firmeza, traz fortaleza a cada um, e que ao se levantar daqui, Senhor, saiam daqui fortes, corajosos, como a Tua palavra propõe, para que eles possam, Senhor, ser firmes, constantes e abundantes, e revelarem Jesus em todas as suas ações, compromissos e todos os seus comportamentos. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor atende esta oração, porque é segundo a Tua boa vontade. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor.